Fala galerinha, professor João Pedro de Matemática aqui de novo com polinômios e hoje a gente vai ver o teorema das raízes racionais. Vem comigo! Fala galerinha, professor João Pedro de Matemática aqui de novo com polinômios e hoje a gente vai ver o teorema das raízes racionais. Então vamos lá, o que esse teorema das raízes racionais me diz? Está dizendo o seguinte, que se um polinômio admite uma raiz do tipo P sobre Q, ou seja, uma raiz racional, em que P e Q são números racionais, então aqui eu tenho que se ele admite uma raiz racional, eu vou ter o quê? Que P, que é o numerador do meu racional aqui, vai dividir o meu termo independente, que é o A0, o último coeficiente. E que o Q, que é aqui o denominador da minha fração, vai dividir o meu primeiro termo, que é o AN, beleza? Então essa é a ideia, esse é o teorema das raízes racionais. Se eu tenho uma raiz racional desse polinômio, então o numerador vai dividir o termo independente e o denominador vai dividir o primeiro termo, do termo x elevado a n, beleza? Vamos para um exemplo aqui então. Eu tenho que meu polinômio é p de x é igual a x elevado ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 3. E aí eu tenho o seguinte, que o meu A0 é 3 e o meu A3 é 1. Então aqui eu vou olhar para ver se ele vai admitir uma raiz racional, beleza? Se o meu A0 vale 3, isso significa que o P divide esse 3. Para esse P dividir o 3, quem é que pode ser o P? Pode ser o menos 3, pode ser o menos 1, pode ser o 1 ou pode ser o 3. Se o meu A3 é 1, como está lá no meu polinômio, o Q divide esse 1. E o Q pode ser então quem? Se ele divide 1, pode ser só o menos 1 ou o 1. E aí eu vou ter o quê? Se eu fizer a combinação aqui de P e Q e escrever racionais utilizando esses valores aqui, quem é que pode ser o meu P sobre Q aqui, a minha fração? Pode ser menos 3 sobre menos 1, que vai dar 3, menos 3 sobre 1, que é menos 3. Quando você fizer todas as combinações possíveis, você vai verificar que o P sobre Q pode ser menos 3, menos 1, 1 ou 3. Só que aí eu tenho um pequeno problema. Se essas aqui são as raízes racionais do meu problema, eu tenho um polinômio aqui que o grau dele é 3, mas eu tenho 4 possíveis raízes. Logo eu tenho que eliminar uma dessas 4 aqui. Uma dessas possibilidades aqui não é realmente uma raiz do meu polinômio. E qual delas vai ser? Vamos testar então a mais fácil delas, que é o P de 1. O P de 1 é sempre a soma dos coeficientes do meu polinômio. É sempre bom começar por ela se ela estiver na lista das possíveis raízes, beleza? Então vamos lá. Somando aqui então os coeficientes, eu tenho 1 menos 4 mais 2 mais 3. E isso está aqui, está me dando 2. Logo eu tenho que o P de 1 é diferente de 0. Logo 1 não é raiz. Logo, só sobraram 3 possíveis raízes para o meu polinômio, que é menos 3, menos 1 e 3. E essas são as raízes no meu P de x. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.